Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia 2 de setembro. No Brasil, nós estamos celebrando a Semana da Nossa Pátria. Em nosso capuchinho, celebramos hoje a memória do beato Apolinário Morel de Possat. Ele e seus companheiros foram martirizados na Revolução Francesa por se negarem a assinar e reconhecer a Constituição do Clero. Por isso eles foram martirizados no ano de 1792. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu à cidade de Cafarnaum, que fica na Galileia, e ele pôs-se a ensinar em suas sinagogas. E as pessoas ficavam muito admiradas e espantadas com a sabedoria de Jesus, porque ele ensinava com poder e autoridade. Havia ali na sinagoga um homem que estava possuído por um espírito de um demônio impuro e que pôs-se a gritar alto: "O que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Por acaso viestes aqui para nos expulsar?" Jesus ordenou severamente àquele demônio que saísse daquele homem. Ele o lançou sobre o chão e o homem ficou livre, e o demônio não lhe fez mal algum. Após esse fato, as pessoas ficaram espantadas, assustadas e admiradas e perguntavam entre si: "Que palavra é esta? Que poder é este? Ele ordena os espíritos maus e eles abandonam." E a fama de Jesus se estendeu por toda a região. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui para recebermos um pingo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma chuva constante que vai regando o meu coração e o seu coração e que lentamente vai enfrentando os obstáculos naturais que eu carrego, que você também carrega, e pouco a pouco ela vai fecundando o solo da nossa vida e do nosso coração, nos concedendo sabedoria, caridade, discernimento, força do Espírito. Por isso, na primeira leitura de hoje ainda da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo nos convida a estarmos vigilantes e sóbrios. E ele nos exorta a não ficarmos adormecidos como os demais, aqueles que estão adormecidos e distraídos com as coisas desta vida e deste mundo e que não têm mais tempo para o Senhor, nem tempo e nem gosto, porque perderam o encanto. Por isso ele vai convidar aos seus ouvintes dizendo: "Despertai-vos dessa sonolência, despertai-vos desse sono e mantenham-se despertos, à espera do Senhor que vai chegar como um ladrão que não vai avisar o dia e a hora. Por isso, anime-se uns aos outros, exorte uns aos outros e comportai-vos como filhos da luz, porque vós sois filhos da luz e não filhos das trevas." Agora então, com este espírito de vigilância, de sobriedade e de nos reconhecermos como filhos da luz, quando nós nos comportamos como tal, então entremos na sinagoga com Jesus, porque Jesus está em Cafarnaum e Jesus está ensinando. E as pessoas estão admiradas com os seus ensinamentos. Elas ficam escandalizadas e admiradas. Dois sentimentos contraditórios que elas experimentam entre si: espanto, admiração e também escândalo, por causa da sabedoria dele, porque ele ensina com autoridade e com poder. E é interessante que naquele ambiente de oração, onde está a palavra de Deus, onde está sendo ensinada a palavra de Deus, onde está o próprio Jesus, onde está o próprio Senhor, e no meio desta assembleia também está um homem possuído de um espírito, de um demônio impuro. Interessante a organização da ideia. Este homem estava possuído de um espírito, de um demônio impuro. E na casa do Senhor, diante da palavra do Senhor, na Assembleia do Senhor, ali está um homem possuído por um demônio, e quando nós compreendemos a palavra demônio como divisor, aquilo que divide para destruir,
Então, em nossas comunidades, em nossas assembleias, em nossas famílias, quantas vezes também nós estamos possuídos por este espírito impuro, espírito de inveja, espírito de rancor, espírito de negativismo, espírito de ódio, espírito de falsidade, espírito de ganância, espírito de engano. E tudo isso está na casa do Senhor, está diante da palavra do Senhor e na presença de Jesus. E é interessante aqui porque é o próprio homem possuído, o próprio espírito que está naquele homem, é que vai reconhecer Jesus e diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Quer dizer, aquele demônio proclama com a boca que Jesus é Deus, é o Santo de Deus. Então não basta só proclamar com a boca, não basta só proclamar com a boca, é preciso proclamar com a vida, com a existência, com o comportamento, com a opção fundamental de vida, porque a boca pode mentir, a boca pode enganar, mas a opção fundamental da vida não, porque são pelas obras que nós conhecemos alguém, são pelos frutos que nós conhecemos uma árvore, Jesus nos ensinou. Por isso, naquela Assembleia Santa, onde se ouve a palavra de Deus, está também um homem possuído por um espírito de um demônio impuro. E ele vai perguntar: o que viestes fazer aqui, Jesus? Nós sabemos quem tu és, eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus ordena severamente aquele espírito que deixa aquele homem. Diz o nosso texto que o espírito lança sobre o chão, mas não lhe faz mal algum. E a resposta das pessoas diante desse fato é espanto e admiração, porque aqui está o poder de Jesus, aqui está o poder de Jesus, que é o Santo de Deus, aquele a quem até o próprio demônio reconhece, mas ele não acolhe o plano de amor de Jesus, ele não acolhe o plano de salvação de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que pastoreamos, nós que convivemos em nossas pastorais, em nossos movimentos, em nossas comunidades, quantas vezes também nós estamos possuídos por espíritos impuros, sentimentos impuros, pensamentos impuros, e quantas vezes equivocados, às vezes ao buscar os primeiros lugares, ao buscar a fama, ao procurarmos a projeção social, ou então quando queremos impor as nossas ideias, nós também machucamos os outros, dividimos o grupo. Quantas e quantas vezes? E eu tenho certeza que você e eu também reconheço, quantas vezes, embriagados por tantas outras coisas, interesses particulares, coisas mesquinhas, quantas e quantas vezes nós também estamos ali possuídos por espíritos impuros, e somos capazes de difamar, somos capazes de perseguir, somos capazes de mentir, somos capazes de fofocar, somos capazes de fazer o mal ao outro, porque estamos divididos. A palavra demônio significa justamente isso, divisão, o divisor, aquilo que divide. Então, hoje na presença de Jesus, na casa do Senhor, diante da palavra, nós também temos que reconhecer o senhorio de Jesus e temos que renovar constantemente a nossa opção fundamental por Ele. Assim vamos respondendo dia após dia quem é Jesus em nossa vida. Não basta só termos as informações acadêmicas, não bastam somente as informações teológicas, não bastam somente as informações doutrinárias. É importante experimentar na alma, provar na alma essa identidade profunda de Jesus e fazer a sua opção fundamental por Ele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Padre Pio, rogai por nós, paz e bem, e que Deus salve o nosso Brasil. Um abraço para todos.